Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje estarei ensinando a fazer um gerador de posts automático gerado 100% por inteligência artificial, usando Python. Tentarei explicar o mais simples possível para que todos consigam entender, inclusive para quem está iniciando agora no mundo da programação. Precisamos estar com Python e Visual Studio Code instalado na máquina. Caso você ainda não tenha e não sabe como fazer a instalação, vou deixar o link do vídeo que ensina a instalar e configurar tudo. Com tudo instalado conforme o vídeo e pronto, vamos criar a pasta. E você pode renomeá-la com qualquer nome que você quiser. Eu vou colocar como gerador de posts. Vamos abrir a pasta. Segurando o Shift do teclado e clicando com o botão direito dentro da pasta, vamos em abrir com Code. Então o Code será aberto. Aqui vamos criar um novo arquivo chamado main.py. Então vamos dar um Ctrl e acento, ou você pode ver aqui em View e Terminal. Para poder abrir o terminal aqui. Aqui vamos instalar o ambiente virtual, digitando Python -m venv. Aqui basicamente estamos instalando um ambiente virtual com o nome venv, onde será instalado todas as nossas bibliotecas. Demos Enter. Esperamos ele terminar de instalar. Bom, terminou de instalar aqui. Essa é a estrutura do ambiente virtual. Bom, com o ambiente virtual instalado, vamos agora abrir aqui o nosso main.py. Vamos digitar aqui um print hello world. E aqui damos um play. Caso o seu apareça aí pedindo para selecionar o interpretador, ou caso não apareça também, você pode vir aqui e clicar na versão venv, que é o recomendado, tá vendo? Você clica nele, você já vai estar com o ambiente selecionado. Então a gente pode dar um play aqui e ele já vai imprimir nosso texto. Então aqui a gente já está preparado para começar a digitar o código. Vamos começar a criar nossa estrutura. Pode estar clicando aqui em New Folder ou clicando com o botão direito em New Folder. E aqui vamos criar uma pasta chamada Post. Dentro da pasta Post, vamos criar uma nova pasta escrito imagem usada. Vamos criar outra pasta dentro de Post como imagens gerada. Vamos criar outra pasta dentro de Posts com o nome de ponto e uma nova pasta dentro de Post com o nome texto. Essas pastas vão ser onde vão estar salvos todos os arquivos que vão ser gerados, tá? Que vai ser onde vai estar as imagens que foi usada. Aqui a IA vai gerar. Aqui são as imagens já com o texto pronto. E aqui os textos que vão estar dentro da imagem, junto com a imagem. Vamos criar agora uma pasta fora aqui com o nome fontes, ou só fonte. E vamos usar só uma fonte só. Então agora vamos aqui e digitamos fontes. Dentro do arquivo, dentro da pasta fontes, você pode estar pegando qualquer fonte, ou você pode estar baixando também na internet, não tem problema. Eu vou estar usando a fonte Verdana aqui. Então vamos até lá no V. E vamos estar abrindo ela. Eu vou pegar a regular mesmo.
Vamos estar arrastando ele para dentro da pasta fontes e já está aqui já. Podemos fechar aqui a pasta fontes. E agora podemos criar um novo arquivo do lado de fora aqui com o nome de ia.py. Aqui é onde vai ficar toda a estrutura da inteligência artificial, né? Agora vamos aqui em main, vamos começar a programar. Primeiro vamos importar as bibliotecas. Vamos usar JSON random glob os unicode data unicode data e shoot. JSON tá escrito errado aqui. Eu vou estar explicando de acordo com o que eu for programando, eu vou estar explicando cada ferramenta dessa, cada biblioteca dessa, mas isso aqui você transforma o texto em JSON, a gente vai usar para esse fundamento. O random ele vai gerar um número aleatório para a gente criar os nomes dos arquivos. O glob é para ele fazer a leitura das pastas, a gente buscar as imagens que está salva. O S é para ele usar parâmetros do sistema, né? Sistema operacional. O Unicode Data a gente vai estar usando para poder arrumar alguns textos, tirando acentos e tal. E esse daqui vai ser para poder arrumar textos também, para poder tirar caracteres especiais. O shoot vai ser usado para para mover a imagem gerada que foi usada para a pasta de imagem usada. Basicamente isso. Vamos também importar a biblioteca time. Na verdade, importar a biblioteca sleep dentro do time. E vamos importar nosso arquivo que foi gerado ali, ia, que é esse ia.py. É só a gente dar um import ia. Por enquanto é isso. Vamos criar também os caminhos. Caminho melhor. Caminho das pastas. Vai ficar mais fácil. Vamos criar aqui caminho underline fonte igual aspas simples ponto barra fonte barra Verdana. Outro caminho underline img gerada aspas simples ponto barra posts barra post barra imagem gerada. Próximo caminho underline img underline usada igual post imagem usada. Próximo caminho underline texto igual ponto barra post barra texto. Caminho underline ponto igual posts. Pronto. Esses nomes aqui você pode colocar outros, tá? Tô colocando para ficar mais fácil de saber o que é o que, tá bom? Agora vamos criar uma função. Em Python a gente usa def para criar a função. Vamos criar a função main com uma variável nicho. E vai ser uma string. Vamos deixar branca.
dois pontos, e aqui começamos a fazer a função. Primeiro vamos buscar as imagens que existe dentro da pasta imagem gerada, né? Então vamos dar um for usando glob ponto glob. Vamos dar um rf para a gente especificar um caminho. O R é para mostrar que é uma URL, um caminho, e o F é para você conseguir colocar variáveis dentro das strings de um jeito mais fácil. Aqui a gente coloca o caminho underline img underline gerada barra asteriscos .png. Bom, aqui ele vai buscar todos os caminhos, as imagens que tem dentro desse caminho aqui, dentro de imagem gerada, e vai salvando uma variável. Então agora a gente vai ler essa variável. If len images images menor que 1. Então, se ela tiver menos de uma imagem dentro da pasta, a gente vai gerar uma nova. Então vamos só dar um print aqui para poder a gente ver o caminho que ele está fazendo, né? Gerando imagem. E aqui vamos criar uma função gerar imagem, usando o nicho que a gente for usar. Eu só estou instanciando ela, mas a gente já vai criar já. Podemos vir aqui em cima, criar uma nova função, gerar imagem, e aqui colocamos de novo nicho, str igual a vazio. Dentro de gerar imagem, a gente vai criar um string prompt igual aqui. Vamos criar o prompt. Aqui você pode criar o prompt se quiser. Eu deixei um já pré-pronto aqui que já está funcionando bem. Então é project uma imagem de fundo com elementos relacionados a. Aqui vamos especificar o nicho. O nicho que for enviado aqui vai ser usado aqui, relacionado a nicho com foco na legibilidade do texto branco sobreposto integre fractais abstratos ao fundo para adicionar profundidade à cena. Certifique-se de que as cores utilizadas permita que o texto branco se destaque
claramente do fundo. A imagem não deve conter nenhum texto. Bom, isso daqui você pode criar, igual eu falei, você pode criar o prompt que você quiser para poder gerar a imagem, né, que você quiser que vai ser usado no fundo. Essa daqui eu testei e ela funciona bem. Ela, mesmo você colocando aqui que não deve conter texto, de vez em quando aparece um pouco de texto, mas acaba não atrapalhando muito, né? Bom, então aqui vamos chamar a nossa IA. Ponto. Vamos colocar o nome de gerar imagem por enquanto. Aqui a gente vai enviar o prompt e o caminho img gerada. Bom, aqui a gente está chamando a IA, nosso arquivo IA, e vamos criar lá essa função para poder gerar a nossa imagem. Então aqui em IA vamos chamar algumas bibliotecas, importar. Import random e vamos usar também uma biblioteca, não ter que instalar ela, é a biblioteca. Vamos abrir aqui o terminal, vamos usar a biblioteca G4F. Para poder instalar ela, a gente usa o comando pip install -u maiúsculo G4F, abrir bullshit all, e aqui damos um enter. Pronto, que ele está pedindo para poder atualizar o pip, mas eu não vou atualizar agora não. E aqui chamamos a biblioteca import G4F e damos um import G4F.provider. E também podemos colocar biblioteca requests, ela não vai estar instalada, vamos instalar ela também. Para instalar é fácil, pip install requests. Já estava instalado já. Caso o seu não esteja, só instalar. Vamos também chamar aqui G4F.cookies import set cookies. Bom, tem uma pausa aqui porque ele não estava mostrando as informações corretas aqui no meu Visual Studio. Eu só estava desabilitado aqui uma extensão, mas no vídeo lá que eu ensino a instalar ele tá funcionando certinho. Bom, aqui tá digitado errado, Unicode data, e aqui vamos usar essas aqui. Então vamos continuar. Aqui eu dou um G4F .debug .login igual a true. Aqui é para habilitar o registro de depuração, para ficar mais fácil de visualizar o que está acontecendo no terminal. E aí vamos dar um G4F .debug .version check false, que é para a gente desabilitar checagem de versão.
E toda vez ele vai ficar checando, então a gente não precisa. E vamos criar uma variável cookie, onde vamos passar o cookie do Bing, que a gente vai usar o Bing para poder gerar a imagem. E acho que é um dos melhores geradores de imagem por enquanto, né? Grátis. E vamos dar um set cookies. Abre parênteses, aspas, ponto, bing.com, chaves, que vamos colocar underline U maiúsculo, 2 pontos, e aqui passamos o cookie. A gente vai colocar aqui. Bom, aqui vamos criar a função gerar imagem def gerar imagem. Vamos colocar do mesmo jeito que está aqui, tá? Gerar imagem, o prompt e o caminho da imagem. Então, prompt vai ser um str. Você não precisa colocar aqui essa extensão dele, estou especificando que ele é uma string, para ficar mais fácil de você formatar embaixo. E o caminho, 2.str igual vazio. Bom, cria a variável nome, e aqui ele vai gerar um nome aleatório pro arquivo, né, para a imagem que vai ser gerada. Então, str random. Bom, o que a gente fez aqui? Que a gente vai criar, vai chamar a IA para poder ela gerar a imagem. Aqui a gente adicionou o modelo que a gente vai usar, que vai ser um default. E aqui o provider, a gente vai usar o Bing para poder gerar essa imagem. E aqui a gente passa uma mensagem que a gente quer. Aqui, mensagem como usuário. E aqui o conteúdo que a gente quer. Igual no ChatGPT mesmo, que você tem a opção lá de você digitar lá embaixo o seu texto. É basicamente isso aqui que tá por trás. Então vamos formatar agora o resultado.
Bom, aqui a gente está fazendo, a gente está buscando dentro de response, que é o resultado que a IA gerou. A gente vai estar buscando, porque eu coloquei dois aqui, porque a IA às vezes manda de um jeito, manda de outro resultado. Então aqui a gente só está formatando ele. A gente vai buscar dentro de response todos os links src que tiver e para poder trazer ele dentro de uma chave como lista, né? E caso essa lista esteja vazia, ele vai buscar todos os arquivos em HTTPS, que tem HTTPS, e trazer a gente também em uma lista. Eu uso esses dois porque às vezes esse daqui traz essa IA do Bing, eles geram 4 imagens, então ele vai buscar as 4. Porém, no response ele traz 8 URLs, que essa URL é a dentro de src e a URL para trazer a imagem, né, que busca a imagem, para mostrar a imagem lá no Bing. Então, tem vezes que você faz desse jeito e ele busca todas as 8, e a gente não precisa as 8 que vão ficar sempre repetidas. Então aqui a gente usa dessa forma aqui, caso essa primeiro falhe, ela não traga nada. Aí a gente vai tratar também, caso ele busque as 8, que traga as 8 aqui, 8 URL, a gente vai fazer de uma forma para ele não baixar 2 vezes a imagem.
Bom, aqui a gente dá um for, um loop. Vamos pegar as URL da lista. Esse enumerate é para a gente poder pegar o index que ele tá. Se são 4 imagens, então aqui vai começar 0, 1, 2 até o 3, né? Para dar as 4 imagens. E aqui pegamos a URL, damos um split, que é para cortar a partir do ponto de interrogação, porque essas imagens ela vem formatada em tamanho 200 por 200 e a gente não quer uma imagem pequena, a gente quer o tamanho real, que é, se eu não me engano, é 1024 por 1024. Então a gente corta no ponto de interrogação e pega a partir do zero, que seria do HTTPS, até o ponto de interrogação, de onde foi cortado, né? E a gente passa para o resultado. Aqui a gente verifica se o resultado anterior, a URL anterior, é igual. Se for igual, ela continua e vai para o próximo. Se não, ele continua para cá, ele desce para o próximo aqui. Então a gente dá um request na URL. Se caso o status da URL é 200, então quer dizer que ela está funcionando. Então a gente vai vir aqui e pegar o conteúdo desse response, que é o conteúdo da imagem, e salvar no caminho que a gente passou, né? Nesse caminho aqui, que tá errado aqui, img, o caminho e o nome que a gente gerou. E aqui a gente pega qual o número dela, né? De acordo com o index dela. Passamos que era um PNG, e aqui passamos o comando para salvar a imagem. Então salvamos a URL na nossa variável URL anterior, para poder ser verificada na próxima. Se ela salvou tudo certo, ela imprime no console que foi salva com o nome dela, foi salva com sucesso. Se der erro, ele vai imprimir que não foi possível e vai deixar salvo lá no console a URL. Caso você queira baixar, você pode pegar essa URL e baixar direto do site, lá do browser, né? Bom, para gerar a imagem é basicamente isso. A gente pode vir para a gente testar. Não dá para testar ainda porque ainda falta pegar o cookie. Para pegar o cookie, que a gente faz? A gente abre nosso... de qualquer navegador, vamos pegar o Edge mesmo. Você precisa criar uma conta no Bing, né? Da Microsoft aqui, logar. bing.com/imagens. Que a gente vem em criar. Você pode gerar até 15 imagens por dia. Aqui eu já criei algumas imagens, fazendo alguns testes. Então aqui você faz o seu login, sua conta, né? E aí clicamos em F12 e vimos aqui abrir DevTools. Vamos clicar no mais e vir em aplicativo. Vem em cookies, clica aqui nessa setinha e vem em Bing aqui. Em filtro vamos digitar underline ou maiúsculo. Vai ser esse valor que a gente vai pegar. Dá 2 cliques, copia. Vamos aqui no nosso Visual Studio e vamos colar aqui em cookies. Vai ser esse código gigante aí. Pode dar um save. Esse cookie aqui de vez em quando ele expira. E aí ele para de gerar a imagem. Ele vai mostrar o erro no console. Caso deu erro, só você fazer isso de novo. Vai lá, entra no imagens aqui no Create, né? Vem aqui underline U no aplicativo e pega o valor de novo. E a gente pode fechar. Então agora podemos testar. A gente dá um play. Não. Antes precisamos chamar a função, né, main, e aqui a gente passa o nicho que a gente quer. Vou colocar o nicho saúde.
Você pode colocar o nicho que você quiser aqui, tá? Empreendimento, lazer, qualquer coisa que você quiser. E damos um play. Criando imagem. Salvou todas as imagens. E imagem gerada, a gente pode ver a imagem que foi gerada. Tá vendo? Ele vem alguns textos de vez em quando, mas isso aqui não atrapalha em nada, não. Bom, pessoal, essa é a primeira aula, né? Vamos fazer por partes para o vídeo não ficar tão grande. Então, a primeira parte está pronta. Até a próxima, então. Falou, tchau, tchau.